você deu uma passadinha no seu Tesouro Direto e percebeu que o seu título Tesouro Selic do último mês pra cá não rendeu absolutamente nada? Não é estranho? O que tá acontecendo, Marília? Será que esse título não é mais seguro? Tá perdendo dinheiro? Pode ter prejuízo? O que tá acontecendo? Será que eu devo tirar ele da minha reserva de liquidez? No vídeo de hoje eu vou falar exatamente sobre isso. Se você der uma passadinha pelo site do Tesouro Direto, você vai perceber que o Tesouro Selic é precificado a Selic e mais uma taxa, que é esta taxa aqui. Essa taxa, ela aumenta quando tem uma pressão vendedora muito forte e ela diminui quando tem muita gente comprando. Então, no final, ela funciona como Selic mais um pouquitinho ou Selic menos um pouquitinho. Apesar do Tesouro Selic ser um título pós-fixado e, portanto, todo dia render a taxa Selic do dia, esta taxa a qual é negociado o papel, essa pequena taxa, ela é responsável por um certo efeito de marcação a mercado. Então, ela funciona como uma taxa pré-fixada dentro de um título pós-fixado, é como se ele fosse um pouco híbrido. É que essa taxa é tão baixa que geralmente o efeito dela é irrelevante. Mas, por conta da queda da Selic enorme que a gente teve, e a gente está com uma Selic de 2%, num patamar nunca antes visto, essa taxa acabou fazendo um pouco a diferença. E eu vou explicar matematicamente o que aconteceu. Se você for um pouco mais para baixo, nessa aba de precificação dos títulos e ver históricos de preços e taxas, você vai ver aqui um histórico, tá? Do ano de 2020, tem inclusive históricos mais antigos aqui. Se você baixar, por exemplo, de 2020 da LFT, você vai ver que no começo desse ano, tá vendo? Dia 2 do mês 1, dia 3, assim vai. Esta taxa era 0,02%. Então, era uma taxa bem baixinha. E ela permanecia estável, olha, por muito tempo. Ela é uma taxa bem estável. Aí eu peguei e fiz um gráfico dessa taxa aqui para vocês entenderem melhor. Tá vendo? Depois ela subiu para 0,03. E aí, recentemente, ela subiu bastante. Então, olha o que aconteceu. No começo do ano, a taxa era 0,02, depois subiu para 0,03, depois subiu um pouquinho para 3,5. E aí, recentemente, olha o que aconteceu com essa taxa. Foi para 0,07, tá? Então, basicamente, essa taxa subiu um pouquinho. Cada base point que sobe, Marília, o que é um base point? Base point é 0,01%. Então, quando ela sobe de 0,02 para 0,03, ela subiu um base point. Então, cada base point que ela sobe, esse título que custa R$10.000, R$10.600, perde R$4. Tá? Nossa, é quase nada, né, Marília? É bem pequeno mesmo, é 0,044%, o DV1 que a gente chama. Então, é bem baixo mesmo, tá? Só que, se ela perdesse isso aqui, uma vez acolá, você nem ia sentir na rentabilidade do seu papel. Acontece que ela perdeu num espaço muito curto. Tá vendo? Ela perdeu 4 basis points, né? Essa taxa subiu 4 basis points. Então, ao invés de você perder 0,04, você perdeu isso vezes 4, né? Você perdeu 16 basis points. Então, 17 e pouco, né? Porque é 4,4. Só que, como a taxa Selic é 2% ao ano, o equivalente à taxa de 2% ao ano no mês é 0,16%. Ou seja, por conta dessa alta bem concentrada, né? E até concentrada na última semana, você acabou perdendo nesse mês toda a rentabilidade da Selic. Marília, essa taxa pode subir para onde? O que pode acontecer com essa taxa? Essa taxa pode explodir e eu perder a rentabilidade do ano todo? Eu vou mostrar para vocês um histórico dessa taxa para vocês entenderem que o que aconteceu foi uma excentricidade, tá? Não é uma coisa que acontece sempre. Esse é um comportamento mais natural. Inclusive, essa taxa sobe para cima ou para baixo, tá? E aí você pode ter ganhos de marcação a mercado. São muito pequenos, tá? Mas pode ter. Então, o que aconteceu, por exemplo, com quem carrega
esse título por muito pouco tempo. Você pode ter visto uma rentabilidade negativa. Então, por exemplo, na semana, se você comparar esse PU com o PU da semana passada, vamos pegar aqui, sei lá, dia 8, ó, você teve um retorno negativo de 0,11%. Nossa, Marília, retorno negativo em LFT? Mas é porque foi muito concentrada essa alta, é uma coisa que quase nunca acontece. Agora, se você carrega esse título, por exemplo, por um mês, se você for olhar contra o mês passado, essa rentabilidade já fica muito próxima a zero, tá? E se você for olhar contra o começo do ano, ó, o começo do ano, o retorno dessa LFT foi 1,97 e o retorno da Selic foi 2,19. Marília, onde é que eu vejo o retorno da Selic? Você vem aqui, digita no Google Banco Central, calculadora do cidadão, aí vem em correções, né, correção de valores, Selic, e aí você põe aqui, ó, dia 2, você põe aqui dia 2 do 1 de 2020 contra, eu quero ontem, né? Então, 16 do 9 de 2020, tá? Eu quero corrigir o valor de R$1, por exemplo. Pronto, corrigi, ó. A minha Selic nesse período foi 2,19. Então, quando eu comparo o retorno da Selic com o retorno do meu Tesouro Selic, eu vejo que este ano o Tesouro Selic rendeu 89,90, quer dizer, 90% da Selic. É como se fosse um CDB que rendesse, como se fosse um CDB de banco grande, né, que rendesse 90% da Selic. Por quê? Exatamente por causa dessa alta enorme e concentrada desses basis points. Então, subiu 4 basis points. Quer dizer, alta enorme é exagero, né, gente? Subiu 4 basis points. Mas por que 4 basis points faz tanta diferença assim num Tesouro Selic? Porque a taxa Selic está muito baixa. Então, a rentabilidade da Selic de um mês são 16 basis points, então é bem pouquinho, né? Por isso que esse efeito nos basis points da taxa, né, do Tesouro Selic, hoje se tornou relevante, nunca foi relevante, tá? Mas vamos ver então um histórico, né? Para onde isso pode ir? Será que isso representa um risco para o meu Tesouro Selic? Será que eu devo usar outra coisa como reserva de liquidez? Enfim, eu vou mostrar para vocês um histórico que eu postei no Twitter que a corretora Renascença fez. Então, ela é uma corretora de títulos, ela é bem especializada em títulos, principalmente no mercado institucional, e ela acompanhou aqui exatamente essa taxinha da LFT ao longo do tempo. E olha só, ela mostrou aqui, a taxa é a linha azul, tá? Ela mostrou aqui um gráfico desde 2010, mostrando que, ó, esses base points já caíram de uma forma até bem acelerada, tá vendo? Caíram 9 basis points aqui durante 2012, aí subiu rápido, tá vendo que voltou rápido? Aí depois caiu aqui mais 5 basis points e meio, voltou também, demorou um pouco mais para voltar aqui. Lá em 2016, 17 também chegou a subir 7 basis points quase, voltou rápido. E agora olha o que aconteceu, a gente subiu aqui 7 basis points também, tá? O que mostra que esses movimentos, eles tendem a voltar. Então, às vezes sobe, aí dali a pouco volta. Geralmente, eles ocorrem por algum movimento técnico na LFT específica, né? No Tesouro Selic. Então, por exemplo, tem gente querendo vender, tem um fundo específico vendendo um volume muito grande, aí saindo a qualquer preço. Enfim, são movimentos técnicos. Então, eles tendem a ter uma certa reversão à média. Claro que sempre pode acontecer de piorar ainda mais. Sabe como é que é mercado? Mas até nesse caso, de repente, o próprio Tesouro poderia atuar revertendo, de repente, esse movimento e tornando o mercado mais normal. Então é isso, pessoal. Agora vocês já sabem. O que aconteceu foi que essa taxinha que é negociada do lado aí do Tesouro Selic, então Tesouro Selic mais, essa taxinha subiu 4 basis points em coisa de menos de uma semana, então foi um período bem concentrado. Isso gera uma queda de R$4 por papel, que custa R$10.000, que no final das contas é 0,044%. Então, 4 basis points também. Como a Selic é baixíssima
e a Selic rende no mês 16 basis points, esse movimento acabou zerando a rentabilidade da Selic do mês. Ele pode se reverter e pode voltar tudo ao normal? Sim, eu acho que é mais provável que isso aconteça. Pode acontecer também do técnico continuar ruim, porque tem um fluxo negativo nas LFTs? Pode também, e aí essa oscilação ainda vai acontecer por um pouquinho mais de tempo, tá? Isso representa um financeiro pequeno, é uma oscilação baixa, né? A gente tá falando de basis points, né? Não chega nem a completar aí 10 basis points, mas como a Selic está muito baixa, isso faz diferença no seu preço. O que teria que acontecer, por exemplo, para você seguir num fundo Tesouro Selic simples ou seguir num Tesouro Selic, continuar rendendo zero ao longo dos próximos meses? Essa taxa teria que subir todo mês 4 basis points. Vocês viram que nesse histórico aqui desde 2010 é uma coisa que nunca aconteceu. Eles teriam que voltar. Isso quer dizer que nunca vai acontecer? Não, de novo, mercado, tudo pode acontecer, mas o mais provável é que volte. O que significa até que esse é um bom momento para você entrar, né, no Tesouro Selic, porque ele está rendendo, ó, a gente pode ver aqui pela lista, pela linha amarela, que ele está rendendo aí coisa de 103,5% do CDI. Então, como essa taxa ficou um pouquinho maior, ao invés de você render 100% do CDI, você rende 103% do CDI com o Tesouro Selic. É como se você tivesse um CDB de liquidez diária do Tesouro, né, rendendo aí um pouquinho mais. Mas aqui a gente pode ver também que esse efeito, ele é irrelevante no tempo. Quer dizer, você só percebeu esse efeito porque você olhou a rentabilidade de uma semana, de um mês. Quando você olha, quando você dá um zoom out, né, essa diferença de basis points numa janela de 6 meses, 1 ano, ela é bem irrelevante. Olhando aqui, por exemplo, no nosso caso, você teve desde o começo do ano uma Selic de 2,19 com retorno da LFT de 1,97, então você rendeu 90% da Selic. A gente está aí no mês 9, né? Então você tem 9 meses aí com 90% de rendimento. Mas se você olhar, por exemplo, se você investiu no Tesouro Selic no começo do ano passado, nesse Tesouro Selic 25, que foi lançado em fevereiro do ano passado, então qual foi a sua rentabilidade até agora, mesmo com essa variação de basis points? Você vê aqui que o retorno da Selic foi 7,70 e o retorno da LFT foi 7,47, então você rendeu 97,19% da LFT, da Selic, né? A LFT rendeu 97,2% da Selic, quer dizer, é quase 100%. Então, assim, é um efeito, se você for olhar ao longo do tempo, é um efeito irrelevante. Você tem que ficar super preocupado com isso? Sei, eu acho que não, tá? Mas, enfim, é legal você saber que existe esse efeito e que essa taxa varia às vezes e que é uma coisa muito mais técnica do que um risco sistêmico, enfim, tá? É uma coisa que tende a voltar à média ao longo do tempo. Espero que vocês tenham gostado. Se deu para entender, escreve nos comentários, senão eu gravo de novo esse vídeo.